alto, agradecendo a Deus pela oportunidade de estarmos aqui hoje reunidos em pensamentos, que possamos, Senhor, neste momento de tantas transições, de tantos conflitos, que possamos emanar os melhores pensamentos nossos à humanidade, a este planeta, que está tão sobrecarregado, necessitando de luz, de paz, de consolo. Que o Senhor possa, ó Pai, abençoar essa noite de hoje com o palestrante, com a fala que será nos dita, e que todos aqueles, ó Pai, que necessitam do teu tratamento, necessitam da tua luz, necessitam das tuas mãos, que possam receber hoje, através do passe, todo o tratamento necessário. Te agradecemos, Senhor, pela oportunidade, que assim seja. Boa noite, Vanildo. Olá, boa noite. Tudo bem? Tudo, e você? Tudo ótimo. Que bom, é uma satisfação tê-lo conosco novamente. Agradecemos mais uma vez, o convite, a sua disposição para estar aqui conosco mais uma vez, tá? Gratidão. Então tá bom, Vanildo, vou deixar você com a palavra, tá? Aí a palestra é 30 minutinhos, se precisar de uns minutinhos a mais, não tem problema, tá? Fica à vontade. Okay. Obrigada. Olá, meus irmãos, minhas irmãs. É com imensa satisfação que aqui nos encontramos mais uma vez nestes ambientes virtuais para mais um momento de estudo, mais um momento de reflexões acerca do Evangelho do Cristo à luz da doutrina espírita. E hoje aqui nos encontramos para atendermos a mais um compromisso pré-agendado com a Sociedade de Estudos e Divulgação Espírita Allan Kardec, mais conhecida como CDAC, que fica localizada aqui em Goiânia, mais especificamente no Parque Anhanguera 2, Goiânia, capital do estado de Goiás, Brasil. Então hoje aqui nos encontramos e por isso agradecemos a Deus, agradecemos a Jesus, agradecemos aos espíritos amigos. A Deus nós agradecemos pela vida. A Jesus nós agradecemos por mais este momento, por todos os ensinamentos que Ele nos deixou de forma exemplificada. Aos espíritos amigos não podemos deixar de agradecer pelo amparo, pela proteção, pela assistência que sempre tem nos dado ao longo da nossa trajetória. Não posso deixar também de agradecer a todos vocês, irmãos e irmãs de jornada, que constantemente se fazem presentes para juntos estudarmos o Evangelho do Senhor Jesus. Sejam todos bem-vindos, sejam todas bem-vindas, e que possamos aproveitar da melhor maneira possível mais este momento. E aproveitemos este momento para o nosso tratamento espiritual, de que todos nós necessitamos. Aproveitemos este momento para também realizarmos aqui uma verdadeira corrente magnética em prece pela paz do nosso mundo, do nosso planeta Terra. Este momento tão conturbado, onde nações se encontram em guerra, que possamos orar pela paz, que possamos nos unir em boas vibrações pelo reestabelecimento da paz entre as nações, entre os povos, reestabelecendo em primeiro lugar a paz no nosso mundo interior. E em se falando em paz, aqui hoje nos encontramos para meditarmos um pouco acerca de um comportamento ainda nosso, comportamento equivocado, aquele chamado comportamento colérico, conforme nós encontramos em o Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 9, item de número 10, onde os espíritos amigos reuniram aqui, em nome do Senhor Jesus, mais especificamente o espírito Hahnemann, o pai da homeopatia, nos deixou uma belíssima mensagem acerca da cólera. Este comportamento, conforme havíamos dito,
este comportamento equivocado, este comportamento desequilibrado e que tanto prejuízo nos causa, que tanto prejuízo nos traz. Então, sem sombra de dúvida, que não é a melhor escolha para a nossa vida. Então, do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 9, que tem como título Bem-aventurados os que são brandos e pacíficos. Então, Jesus nos chamou a atenção, e aqui está no capítulo 9, o título do capítulo 9, que é uma das bem-aventuranças de Jesus lá no Sermão do Monte, que bem-aventurados aqueles que são brandos e pacíficos. Então aqui Jesus colocou uma das condições para alcançarmos a felicidade, a brandura e aquela condição também de criaturas pacíficas. Então o espírito Hahnemann, conforme havíamos dito, aquele que nós conhecemos como o pai da homeopatia, que trouxe a homeopatia aqui para a Terra, ele nos chama a atenção da seguinte maneira, acerca deste comportamento equivocado, que aqui nós encontramos como sendo a cólera. Então ele diz da seguinte maneira, que segundo a ideia muito falsa de que lhe não é possível reformar a sua própria natureza, o homem se julga dispensado de empregar esforços para se corrigir dos defeitos em que de boa vontade se compraz, ou que exigiriam muita perseverança para serem extirpados. Então aqui Hahnemann nos chama a atenção que nós nos equivocamos quando achamos que não é possível mudar a nossa natureza, reformar a nossa própria natureza. Então aqui ele nos chama a atenção que muitos de nós nos comportamos trazendo para a nossa vida aquela chamada síndrome de Gabriela. Vocês conhecem aquela chamada síndrome de Gabriela? Aquela música de Gabriela? Eu nasci assim, vou ser sempre assim? Sem sombra de dúvida que não é assim. É possível realizarmos a nossa transformação. Basta, conforme ele nos chama a atenção, basta nós não nos comprazermos no mal e fazermos todo o esforço para realizarmos a nossa transformação. Porque conforme Hahnemann nos chama a atenção, a maioria de nós ainda sentimos prazer em assim nos comportarmos de forma equivocada e não realizamos esforços necessários e suficientes para extirparmos estes males que teimamos carregar conosco. E aí ele acrescenta, é assim, por exemplo, que o indivíduo propenso a encolerizar-se quase sempre se desculpa com o seu temperamento. Ah, não, eu sou assim, eu sou mesmo desse jeito, desequilibrado, eu sou sempre colérico. Então aqui ele nos chama a atenção que nós usamos como desculpa o nosso comportamento, nós nos desculpamos. E aí ele acrescenta na sequência da seguinte maneira, que neste caso, em vez de se confessar o culpado, lança a culpa no seu organismo, acusando Deus. Então aqui ele nos chama a atenção que nós chegamos a colocar a culpa em Deus, porque Deus nos deu um organismo defeituoso. Deus nos deu um organismo colérico ou propenso à cólera. Mas conforme veremos na sequência, o organismo não tem nada a ver com isto. Isto é do espírito e não do organismo. Então aqui ele nos chama a atenção que nós colocamos culpa no organismo, acusamos Deus de nos ter concedido uma ferramenta com problemas, uma ferramenta com defeitos. E aí ele diz, desta forma, neste caso, coloca a culpa em Deus em relação às suas próprias faltas. É ainda uma consequência do orgulho que se encontra de permeio a todas as suas imperfeições. Então aqui ele nos chama a atenção que é também, neste caso,
a origem de tudo isto, nós colocarmos culpa em Deus, colocarmos a culpa no nosso organismo, isso se encontra em nosso orgulho, a nossa vaidade, em não admitirmos as nossas imperfeições ou as imperfeições que teimamos carregar conosco e não realizarmos aquele esforço necessário e suficiente para a nossa transformação. E aí Hahnemann acrescenta na sequência da seguinte maneira, que indiscutivelmente ou indubitavelmente temperamentos há que se prestam mais que outros a atos violentos, como há músculos mais flexíveis que se prestam melhor aos atos de força. Não acrediteis, porém, que aí resida a causa primordial da cólera, e persuadi-vos de que um espírito pacífico, ainda que num corpo colérico, será sempre pacífico, e que um espírito violento, mesmo num corpo raquítico, num corpo linfático, não será brando. Somente a violência tomará outro caráter. Então ele nos chama a atenção que o organismo, a organização física, não tem nada que ver com isto. Que neste caso o problema, este problema moral, este defeito, este vício moral é do espírito. Que neste caso, mesmo que num corpo bem desenvolvido, num corpo musculoso, se o espírito é brando, se o espírito é pacífico, não terá problema nenhum. Mas se o espírito é colérico, se o espírito é desequilibrado, mesmo num corpo raquítico, ele terá problemas. Neste caso, conforme ele nos chama a atenção, não dispondo de um organismo próprio ali, secundar a violência, a cólera torna-se concentrada, enquanto no outro caso, será expansiva. Então aqui ele fala que se for num corpo linfático, num corpo raquítico, a cólera se expressará de uma forma menos densa, de uma forma menos violenta, mas se for num corpo musculoso, num corpo mais desenvolvido, ela será mais expansiva, sem sombra de dúvida, que uma pessoa forte, uma pessoa musculosa, colérica, ela causará bem mais estragos físicos, em assim se falando, de que uma pessoa franzina, de que uma pessoa raquítica, conforme o termo que ele utiliza, uma pessoa linfática. E aí ele acrescenta que o corpo não dá cólera. Então o corpo não é o culpado pelo desequilíbrio ou por nosso desequilíbrio colérico, ou nosso comportamento colérico. Então o corpo não dá cólera àquele que não a tem. Sem sombra de dúvida que o corpo não tem nada a ver com isto. Não é o corpo que é colérico, não é o corpo que é desequilibrado. É o espírito. O desequilíbrio é do espírito. É o espírito que ainda não é educado o suficiente. Então o corpo não dá cólera àquele que não a tem. Do mesmo modo que não dá os outros vícios. Então o corpo não é culpado pelo orgulho, pela vaidade, pela arrogância, pela prepotência e assim sucessivamente. A culpa é do espírito. É o espírito que ainda não se transformou. É o espírito que ainda não se educou. Então é por isso que ele nos fala desta forma. E aí ele acrescenta que todas as virtudes e todos os vícios são inerentes ao espírito e não ao corpo físico. Então todas as virtudes e todos os vícios são inerentes, ou seja, são patrimônios do espírito e não patrimônio do corpo físico. O corpo físico, conforme nós sabemos hoje, é o instrumento. É apenas o instrumento que o espírito usa para se expressar. Neste caso, o espírito usa o corpo físico para expressar as suas virtudes ou então os seus vícios.
E aí ele diz, na sequência, na forma de uma pergunta, a não ser assim, onde estaria o mérito e a responsabilidade? Então, neste caso, onde estaria o mérito, onde estaria a responsabilidade se a culpa ou se o culpado fosse o instrumento? Um exemplo comum, se o veículo que você está conduzindo fosse o responsável pelo acidente, onde estaria a sua responsabilidade na condução de um veículo? Assim é o nosso corpo físico. É o veículo que eu, que você, que cada um de nós temos à nossa disposição e estamos conduzindo esse veículo. A responsabilidade é minha, na condição de ser imortal, espírito imortal, da mesma forma que a responsabilidade é sua pela condução deste veículo que nós conhecemos com o nome de corpo físico, assim como o exemplo que eu dei em relação ao veículo, a condução do veículo. Então aqui ele nos fala na sequência que o homem deformado, aqui ele cita um exemplo de uma deformidade física, que o homem deformado fisicamente não pode se tornar direito, porque o espírito nisso não pode atuar. Então aqui ele nos chama a atenção que uma criatura que veio para uma nova experiência no corpo físico, em um corpo deformado, em um corpo com algum problema, fisicamente falando, o espírito não poderá atuar para resolver aquela deformidade física, ao passo que o espírito pode modificar o que é do espírito, ou seja, a deformidade moral, o espírito sim, desde que tenha boa vontade, desde que tenha vontade firme, o espírito pode modificar quando o quer e tem vontade firme para realizar esta melhoria, esta transformação. E aí ele acrescenta, não vos mostra a experiência a vós, em especial a vós, espíritas, até onde é capaz de ir o poder da vontade pelas transformações verdadeiramente miraculosas que se operam sobre as vossas vistas? Sem sombra de dúvida que nós encontramos isto constantemente, verdadeiros milagres de transformação quando se tem vontade firme. E aí ele encerra dizendo, compenetrai-vos, pois, de que o homem não se conserva vicioso, ou seja, nós, criaturas humanas, não continuamos no vício, senão porque queremos permanecer no vício. De que aquele que queira corrigir-se sempre o pode. De outro modo, não existiria para o homem a lei do progresso. Então aqui ele nos chama a atenção que se nós, quando verdadeiramente queremos realizar o processo de transformação, se não fosse possível realizar essa transformação, não existiria para nós a lei do progresso. E acrescentando a estas reflexões do Espírito Hahnemann, que aqui se encontra no capítulo 9 do Evangelho segundo o Espiritismo, no item de número 10, buscamos no Livro da Esperança, de Emmanuel, em parceria com Chico Xavier, o capítulo de número 24, que tem como título Verbo Vosso, ou Verbo Nosso, em que Emmanuel nos chama a atenção acerca do uso do verbo. Então aqui ele nos fala da seguinte maneira, quando ele nos fala acerca do uso da palavra. Ele diz, referimos-nos, contudo, ao verbo arrojado de nós, aquele verbo que sai de nós, ou seja, a palavra que nós expressamos, temperada na boca com os ingredientes da emoção, junto ao paladar daqueles que nos rodeiam. Verbo que nos transporta ao calor do sangue e a vibração dos nervos, o açúcar do entendimento e o sal do raciocínio. Tudo isso nós transportamos através do uso do verbo. Neste caso ele fala o calor do sangue, a vibração dos nervos,
o açúcar do entendimento, bem como o sal do raciocínio. E aí ele acrescenta, indispensável articulá-lo em moldes de firmeza e compreensão. Então aqui Emmanuel, um espírito de sabedoria, um espírito equilibrado, nos chama a atenção, assim como o apóstolo Tiago nos fala sobre o uso da língua. Então aqui Emmanuel nos fala que é preciso que usemos o verbo, usemos a nossa língua com firmeza e compreensão, a fim de que não resvale fora do objetivo. No trabalho cotidiano, seja ele natural, quanto o pão simples do serviço da mesa. Então aqui ele nos chama atenção e faz uma comparação que no trabalho cotidiano, no uso cotidiano do verbo, nós precisamos usar o verbo de forma natural, quanto o pão simples que serve à nossa mesa. No intercâmbio afetivo, Emmanuel nos esclarece que o uso do verbo no intercâmbio afetivo é preciso que ele seja usado com afeição de água pura. E ainda ele diz, nos instantes graves, façamos o uso do verbo igual ao médico que usa o bisturi, que se limita prudente à incisão na zona enfermiça. Ou seja, usemos o nosso verbo, usemos a nossa língua com moderação, com cuidado, conforme o médico, o cirurgião prudente usa o bisturi, sem golpes desnecessários. Nos dias tristes, é preciso que usemos o verbo como remédio eficiente, sem fugir à dosagem. Então aqui nos fala Emmanuel acerca do uso do verbo. E aí ele diz na sequência, palavras são agentes na construção de todos os edifícios da vida. Então palavras, sem sombra de dúvida, são agentes na construção, assim como agentes na destruição. Porque, sem sombra de dúvida, uma guerra entre nações, ela começa ou termina com o uso do verbo de forma correta ou de forma incorreta. Ela começa com o uso do verbo de forma incorreta e pode terminar com o uso do verbo de forma correta, de forma doce, de forma fraterna. Então aqui ele nos fala desta forma, que palavras são agentes na construção. Lancemos a palavra na direção dos outros com o equilíbrio e a tolerância com que desejamos venham elas até nós. Aí é preciso que lembremos palavras de Jesus, façamos aos outros aquilo que gostaríamos que os outros nos fizessem. Ou seja, usemos o nosso verbo no trato para com as outras criaturas da mesma forma que gostamos ou que gostaríamos que os outros usassem o seu verbo para conversar conosco, para nos tratar. E aí Emmanuel encerra este capítulo dizendo que a cólera... Então aqui ele traz um conceito maravilhoso acerca da cólera, e por isso nós precisamos ter muito cuidado no uso do verbo, porque ele diz o seguinte, que a cólera é tempestade. A cólera é tempestade magnética no mundo da alma. Assim como nós temos constantemente, principalmente nesses períodos chuvosos, as tempestades com raios, trovões, as tempestades magnéticas. Então aqui ele nos fala que a cólera é tempestade magnética no mundo da alma. No mundo da alma, e qualquer palavra que arremessamos no momento da cólera é semelhante ao raio fulminatório que ninguém sabe onde vai cair. Então, quando você está ali observando, acompanhando uma tempestade magnética aqui no mundo físico e risca no horizonte, conforme nós falamos, risca lá no céu um raio, nós não sabemos onde ele vai cair, se vai cair e qual o estrago que ele vai causar. Então assim Emmanuel nos fala da palavra. A palavra usada no momento de cólera é semelhante ao raio fulminatório
que ninguém sabe onde vai cair e nem o estrago que vai causar. Então é por isto que precisamos muita cautela, muita prudência no uso do verbo. E acrescentando ainda um pouco mais esclarecimentos a estas reflexões, busquemos em O Livro dos Espíritos, questão 918, onde nos fala acerca dos caracteres do homem de bem. Assim como nós podemos buscar também em O Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 27º, item de número 3 do capítulo 17º, que trata desses caracteres do homem de bem. Então, na questão 918, Kardec questionou por que indícios se pode conhecer ou reconhecer em uma criatura o progresso real que lhe elevará o espírito na hierarquia espírita. Por qual caracteres nós conheceremos em uma criatura, reconhecer nela o progresso real? E aí os espíritos amigos responderam a Kardec e a todos nós: o espírito prova a sua elevação quando todos os atos de sua vida corporal representam a prática da lei de Deus e quando antecipadamente compreende a vida espiritual. Então prestemos atenção nesta resposta dos espíritos amigos, que nós provaremos a nossa elevação espiritual quando todos os nossos atos da vida corporal representarem a prática da lei de Deus, a lei de amor, a lei de justiça, a lei de caridade. E André Luiz, este assunto sobre cólera é bastante extenso, tem muito material para ser estudado, e buscamos também em André Luiz, no livro O Espírito da Verdade. O Espírito da Verdade, o capítulo de número 45, em que André Luiz estuda este item de número 10 do capítulo 9 de O Evangelho segundo o Espiritismo, acerca da cólera. Então André Luiz, de uma forma resumida, ele nos chama a atenção da seguinte maneira, que a cólera, aqui estou fazendo as citações e uma leitura de forma mais rápida, mas depois todos nós busquemos neste manancial inesgotável de informações e debrucemos sobre este assunto e estudemos, internalizando em nós estas informações para a nossa melhoria, através do esclarecimento, através do conhecer a verdade. Então André Luiz nos diz da seguinte maneira, que a cólera apresenta 10 negativas complexas. Então aqui ele fala de 10 negativas complexas que induzem a melhor das criaturas a pior das frustrações. A melhor das criaturas a pior das frustrações. Então são 10 negativas complexas. Então ele fala aqui da seguinte maneira, a primeira negativa, não resolve. Ou seja, a cólera não resolve, nunca resolveu, jamais resolverá problema de ninguém. A cólera não resolve, agrava todo e qualquer problema. A cólera não resgata, a cólera complica, a cólera não ilumina, escurece, a cólera não reúne, a cólera, sem sombra de dúvida, separa as criaturas. Ele diz ainda que a cólera não ajuda, prejudica sempre. A cólera não equilibra, desajusta sempre. A cólera não reconforta. Sem sombra de dúvida que a cólera não reconforta, no entanto, a cólera, pelo contrário, envenena. A cólera não favorece, jamais favoreceu, jamais favorecerá alguém, mas pelo contrário, a cólera dificulta, sem sombra de dúvida. A cólera não abençoa, pelo contrário, a cólera maldiz. E por último ele diz, a cólera não edifica, a cólera, pelo contrário, destrói sempre. E aí ele diz, para fechar este capítulo, ele diz, evite a cólera. É preciso evitar a cólera, como quem foge ao contato destruidor de alta tensão.
Então aqui ele quase que repete as palavras de Emmanuel sobre aquele raio fulminatório que ninguém sabe onde vai cair e nem o estrago que vai causar. Então ele diz que é preciso evitar a cólera, como quem foge ao contato destruidor de alta tensão. Mas se você amanhece de mau humor, antes que o flagelo se instale de todo na sua cabeça e na sua voz, comece o dia rogando a divina bondade, o socorro providencial de uma laringite. Então aqui, André Luiz pede para que, se você amanheceu de mau humor, rogue a Deus para que lhe conceda um problema na sua laringe, que nós conhecemos como laringite, para que você não use incorretamente o seu verbo, para não lhe prejudicar e não prejudicar as outras criaturas. E para encerrarmos as nossas reflexões, hoje com tantas citações de base doutrinária para os nossos estudos, para depois buscarmos, conforme havíamos dito, buscarmos e aprofundarmos acerca deste assunto, Emmanuel, no livro O Consolador, também foi questionado acerca disto. Na questão de número 181 do livro O Consolador, Emmanuel, em parceria com Chico Xavier, foi questionado da seguinte maneira: como entender o sentimento da cólera nos trâmites da vida humana? Como entender este sentimento desequilibrado que conhecemos com o nome de cólera nos trâmites aqui na nossa caminhada da vida humana, na vida terrestre? E Emmanuel respondeu da seguinte maneira: a cólera não resolve os problemas evolutivos. Assim como André Luiz nos chamou a atenção que a cólera não resolve, mas prejudica, Emmanuel também repete que a cólera não resolve os problemas evolutivos e nada mais significa que um traço de recordação dos primórdios da vida humana em suas expressões mais grosseiras. Então, quando nós nos comportamos, quando nós nos desequilibramos e chegamos a uma condição colérica, Emmanuel nos fala que é um traço de recordação dos primórdios da nossa vida mais grosseira, nas expressões mais grosseiras de selvageria. E aí ele acrescenta que a energia, prestemos atenção nestes esclarecimentos de Emmanuel, que a energia serena edifica sempre. Então, quando nós estamos serenos, equilibrados, sem sombra de dúvida que estamos edificando sempre. A energia serena edifica sempre na construção dos sentimentos purificadores. Mas a cólera impulsiva, nos seus movimentos desequilibrados, é um vinho envenenado, de cuja embriaguez a alma desperta sempre, com o coração tocado de amargosos ressentimentos ou amargosas lembranças. Então a cólera, diz Emmanuel, é um vinho envenenado. Se você fizer uso deste vinho envenenado, você, quando recobrar o seu estado de aparente normalidade, quando você sair deste estado de embriaguez da cólera, deste vinho envenenado, a sua alma, você terá o coração tocado de amargosas lembranças. Que possamos refletir acerca disto, meus irmãos e irmãs, e não apenas refletirmos, mas internalizarmos estes ensinamentos e nos comportarmos de forma equilibrada. Que o Senhor Jesus, sem sombra de dúvida, continue a nos auxiliar nesta jornada de transformação tão urgente e necessária para todos nós. Um abraço fraternal e até breve, até muito breve, quando aqui voltaremos a nos reunir
para darmos continuidade aos nossos estudos e reflexões em nome do Senhor Jesus.